Vamos lá. Função exponencial. Função é crescente quando a base é um número inteiro. Decrescente quando a base é um número fracionário. Então, a base é A. Crescente aí. Tal que A é maior que zero e A é diferente de 1. O domínio é real, quer dizer, x pode ter qualquer valor. A imagem é que sempre é R mais sem o zero. A imagem é sempre um número maior que zero. Sempre um número maior que zero. Então eu tenho, vamos lá, a primeira. Y igual a 2 elevado a x. Vamos fazer o gráfico. O gráfico dessa função. Então, mesmo o domínio sendo real, a gente pode inventar qualquer valor para x, porque o domínio é real. Mas vamos usar dois números negativos, o zero, e dois números positivos, para poder já achar o gráfico de primeira, né? Então aqui, ó, 2 elevado a menos 2, expoente negativo, inverte a base, troca o sinal do expoente, 1/4. 2 elevado a menos 1, expoente negativo, inverte a base, 1/2 elevado a 1, dá 1/2. 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. E 2 ao quadrado, que é 4. Então eu tenho aqui ó, o gráfico x e y. Então, os valores de x, menos 1, menos 2, 1 e 2, porque o zero é na origem. O valor do y, 1, 2 e 4, 1, 2, pulo 3 e 4. E a fração 1/2, que é a metade entre 0 e 1, é 1/2. E 1/4, está aqui, ó, é a metade entre 1/2 e 0. Então, vamos lá. De menos 2 a 1/4. Menos 2, está aqui, e 1/4, ó, aqui. Menos 1 com 1/2. Menos 1 com 1/2, está aqui. 0 com 1. Aqui. 0 com 1. 1 com 2, está aqui. E 2 com 4, aqui. Então agora fazer o desenho, o risco com a mão livre, ó, passando pelos pontos. Ó, essa curva não toca no eixo X, se aproxima. Então a imagem, o que é o nó, essa parte aqui para cima. Então R mais seno zero. O domínio é real, porque pode ser qualquer valor de X. Então, se a gente olhar daqui para lá, é uma curva subindo, né? Então daí a gente faz a analogia que ela é crescente. Então a gente pode olhar que a função é crescente quando a base é um número inteiro, positivo, né? Quando a gente observa aqui, ó, o x está aumentando, descendo, o x está aumentando. O y vai também aumentando. Ela cresce. Ou, olhando para o desenho, indo daqui para lá, o desenho está subindo, crescendo. Então vamos aproveitar, vamos fazer a função inversa dessa função, quer dizer, em exponencial, que existe. Porque tem uma inversa de exponencial em exponencial e a inversa de exponencial em logaritmo, que faremos depois. Vamos lá. O inverso de 2 é 1/2. Então a inversa é só inverter a base em exponencial. A mesma tabela, ó, eixo x, eixo y, 1, 2, 3, 4, os mesmos valores para x. Então o y vai ser 1/2, que y é 1/2 elevado a x. Então 1/2 elevado a menos 2, inverte a base, 2 ao quadrado, 4. 1/2 elevado a menos 1, inverte a base, 2 elevado a 1. 1/2 elevado a 0, todo número elevado a 0 dá 1. 1/2 elevado a 1, que dá 1/2. 1/2 ao quadrado, que dá 1/4. Note, ela é decrescente porque a base é uma fração. Outra observação, na tabela a gente olha, o x está aumentando, se eu estiver descendo, eu posso olhar ao contrário, subindo. Se eu estiver descendo, o x está aumentando, o y está diminuindo. Um aumenta, o outro diminui no mesmo sentido. Então ela é decrescente. Aqui, ó, um aumenta, o outro aumenta. Então é crescente.
Se um aumenta e outro diminui, é decrescente. Se eu olhar ao contrário, o x subindo aqui está okay, diminuindo, o y está aumentando. Então, sentido inverso. Então ela é decrescente. No gráfico, no desenho, a gente vai ver também no desenho. O que é que acontece no desenho? X e y. Então o valor do x, menos 1, menos 2, 1 e 2. Porque o zero é na origem. O valor do y, 1, 2 e 4, 1, 2 e 4. 1 meio é a metade entre 0 e 1. E 1 quarto, a metade entre o meio. Né? Isso aqui é 1 meio, o de baixo é 1 quarto. Então vamos lá. Menos 2 com 4. Menos 2 com 4. Menos 1 com 2. Menos 1 com 2. 0 com 1. 0 com 1. 1 com 1 meio. 1 com 1 meio. E 2 com 1 quarto. Ó. Aí o desenho. Ó. Se eu olhar daqui para lá, eu venho de cima e desço, decrescente. A de cá eu olho daqui para lá e vou subir, crescente. Se eu fizesse as duas no mesmo gráfico, ó, o ponto comum seria o 0 e 1, né? 0 e 1 que é comum aos dois, né? O 0 e 1, ó, o 0 e 1, 0, 1, 0, 1. Então, se eu fizesse a outra aqui, eu seria assim, né? Então aqui é crescente, porque a base é um inteiro positivo, decrescente, que a base é uma fração positiva. Lembrando que a base tem que ser sempre um número maior que 0 diferente de 1. Então, o domínio é expoente, o domínio é real, qualquer número. A imagem é R positivo. O gráfico nunca desce para baixo. Então vamos adiante. Uma primeira observação é quando o expoente não é x, por exemplo, faça o gráfico, está lá, faça o gráfico. Y igual a 2 elevado a x mais 1. Quando o expoente não for x puro, por qualquer valor, 2x mais 3, 2x menos 1, x mais 4, x menos 1, é só a gente pegar esse expoente, x mais 1, e atribuir os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esses valores conhecidos, que a gente já vai saber o resultado. Agora, daí eu vou achar o valor do x, que é o x que eu boto na tabela, e o y é o 2x mais 1. Eu sei que se x mais 1 é menos 2, ó, botei alguma coisa. Y é 2 elevado a x mais 1, né? 2 elevado a menos 2, 1 meio ao quadrado, que dá 1 quarto. Já é conhecido, né? Esse valor. 2 elevado a menos 1, 1 meio elevado a 1, que dá 1 meio. 2 elevado a 0, que dá 1. 2 elevado a 1, que dá 2. 2 ao quadrado, que dá 4. Essa tabela não modificou. Nem essa, ó. O x é que vai modificar, que o expoente está x mais 1. Então, se x mais 1 é menos 2, eu vou saber quanto é x. Eu faço o cálculo separado. Ó. X mais 1 igual a menos 2. X é menos 2 menos 1, que dá menos 3. X mais 1 igual a menos 1. X é menos 1 menos 1, né? X vai ser menos 2. X mais 1 igual a 0. X igual a menos 1, né? X mais 1 igual a 1. X igual a 1 menos 1. X igual a 0. X mais 1 igual a 2, né? X igual a 2 menos 1. X igual a 1. Aí a gente observa que o expoente, quando era 2x, aumentou 1, o x andou, o x andou na casa. Tá? Para, quando aqui aumenta, o x anda, a gente vai observar no gráfico melhor, né? O x anda ao contrário, x e y. O x agora o x não é esse, o x é o de cá. Menos 1,
menos 2, menos 3, 0 e 1. O y continua o mesmo, né? O y não mudou. 1, 2, 4, 1 meio e 1 quarto. 1 meio é a metade entre 0 e 1, 1 quarto é a metade de meio. Então, entre 0 e 1 meio, marca a metade. Então, vamos lá. Menos 2 com 1 quarto. Menos 2 com 1 quarto. 1 quarto está aqui bem de baixo, né? Menos 2, menos 3. Ó. Eu quero o x. Menos 3 com 1 quarto. É aqui, né? Menos 3. Menos 2 com meio. Menos 1 com 1. Menos 1 com 1. 0 com 2. 0 com 2. E 1 com 4. Então você vai fazer agora, ó, a mão livre, a curva. Aí eu vejo que é crescente, porque a base é um número inteiro positivo. Bom, só o que aconteceu? O outro, quando era y igual a 2x, o ponto era aqui, ó. Descia uma casa. Esse mesmo desenho, fosse um papel de metade, só fazia, ó, estava aqui, subiu uma casa. Ele cortava no 1 e agora corta no 2. Isso, quando ele é positivo, ele sobe uma casa. O desenho sobe uma casa, aumenta 1. Consequentemente, o x, ó, diminui 1. Que anda para cá. Vamos outro. Y igual a 3 elevado a x. É exponencial, a base é 3, então é crescente, né? Crescente, A maior que 0, A é inteiro positivo. Você sabe que não, a base não pode ser negativa, né? É bom chamar a atenção. Então, a tabela x e y, usa o mesmo valor, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Pode usar qualquer valor, só que tem um porém. Quando se usa qualquer valor, a gente às vezes não consegue achar o gráfico. E aí vai ter mais trabalho. Então, um macete é usar sempre menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 na função exponencial. Então, menos 2, 3 elevado a menos 2, inverte a base, porque o número é expoente negativo, fica 1 nono. 3 elevado a menos 1, inverte a base, troca o sinal do expoente, 1, 3. 3 elevado a 0, todo número elevado a 0 dá 1, 3 elevado a 1 dá 3, e 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Faz tudo igual, aqui ó. Eixo x, eixo y, valor do x, menos 1, menos 2, 1 e 2, o 0 é na origem. Valor do y, 1, 3, para não contar até 9 eu posso fazer uma proporção, né? Depois do 3 eu meto um espaçozinho maior e marco 9. Aí eu tenho menos, eu marquei 1. 1/3 é a distância entre 0 e 1 dividido por 3, ó. Aqui que é 1/3, né? Primeiro. Agora o nono vai ficar bem pequenininho. De 0 a 1/3 eu divido em 9 e tomo a primeira. Então é cara e baixinho, quase no zero. Quase no zero. Então, menos 2 com o nono vai ficar aqui, ó. O nono é quase tocando no zero. Então, menos 1 com 1/3, 1/3 a gente já viu. 0 com 1, 1 com 3 e 2 com 9. Não toca não. Passa bem próximo, mas não toca. Olha, mano, por quem tem dificuldade, você quer marcar 1/3, ó, você chega aqui na reta, ó, do 1 até o 0, que é a origem, você divide em 3, ó, e aí marca o primeiro. Se a gente quer marcar ali um nono, então aqui de 1/3, daqui para aqui, vou botar maior. De 0 a 1/3, ó, você divide em 3 de novo, aí dá um nono. Né?
Ali no desenho fica bem pequenininho, quase invisível. Quem quiser, mas ali é só a gente fazer, não precisa fazer exato. Sabendo onde é, tá bom. Bom, vimos hoje função exponencial, já vimos. Vamos ver função logarítmica, função modular, etc. Então até a próxima.